Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Vou tentar gravar sem microfone, acredito que o som vai ficar bom, porque tá bem silêncio aqui. Tá tudo fechado, então não tem como... Eu acho que não tem como ficar ruim o som. Então vamos fazer um teste aí para não ficar tão dependente de ter que ficar segurando o microfone. E meus amigos... Algumas pessoas me mandaram ali uma mensagem na rede social vizinha, falando assim: ah, Neto, você viu o que o Neymar falou do Allianz? Chamou o Allianz de Society, o gramado do Allianz de Campo Society, deu uma ironizada ali ao elogiar o gramado do Morumbi. Galera, na moral, tipo, é a opinião dele. É a opinião dele. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião. Agora, a questão é a seguinte. O Palmeiras, ele está fora da regra? Vamos lá. O Palmeiras, ele está irregular? Está fazendo uso irregular de seu campo? Não tá. Não tá. Então, enquanto a regra permitir com que o Palmeiras utilize o gramado, vai ser esse o gramado. Se o Neymar, se o Lucas, se qualquer outro jogador ou algum jogador do Palmeiras não gostar, aí ele que fique sem jogar nos jogos que acontecerem dentro do estádio. Aí é o problema dele. Não é o problema da gestão do Palmeiras. O problema vai ser da gestão do Palmeiras no momento que ter uma regra que exigir o gramado natural. Então vamos supor que a partir de agora a CBF vai exigir o gramado natural para a utilização do estádio dentro das competições Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ou a Conmebol vai exigir lá para Libertadores. Aí pronto. Aí a gente vai ter que se readequar. Aí a gente vai ter que se adaptar ao cenário e à situação. Mas enquanto isso não acontecer, o Neymar pode ter a opinião que quiser, que não vai mudar. Simples assim. Puta, é tanta coisa que eu odeio no nosso país e não muda. Mas por quê? Porque vai ser a minha vontade que o país vai fazer? Não, eu posso ter várias opiniões contrárias a várias coisas aqui. Hoje, se você for assaltado ali na rua, o cara que te assaltou, o bandido que te assaltou, ele sai da delegacia antes de você. Você tem que ficar preenchendo um punhado de papelada. Não, ele é fichado e dali a pouco ele já tá na rua em algumas horas, lamentavelmente. Então tem tanta coisa no nosso país que eu não sou a favor, que não vai ser a opinião do Neymar que vai fazer com que eu venha aqui. Ah, meu Deus do céu, o Neymar chamou o campo do Palmeiras de Society. Quando tiver jogo lá, é só ele não jogar. É até melhor pra gente, se ele não jogar. Tá bom? Eu vou ser sincero com vocês, hoje eu tô com a cabeça em outras coisas. Hoje eu tô preocupado, galera. Hoje eu tô pilhado. Existe a obrigação de ganhar? Não. Não existe uma obrigação em ganhar. Mas existe a obrigação em fazer o possível e quase o impossível para ganhar. E hoje, se a diretoria do Palmeiras fosse esperta, ela traria três caras para estar nesse pré-jogo, junto com os jogadores concentrados dentro do vestiário. Luiz Felipe Scolari, Felipe Melo e Zé Roberto. Se a gestão do Palmeiras foi inteligente, pelo menos um desses caras ele vai levar lá para dentro, para mostrar o que é um Palmeiras e Corinthians. Porque no jogo passado,
Aquela equipe não jogou como um Palmeiras e Corinthians. Aquela equipe deixou o Hugo Souza dar lição de moral na comemoração. Hoje, nós temos que ensinar para eles, nós temos que mostrar para eles o que é uma comemoração de verdade. E de preferência mostrar isso com um gol nosso, nos 15 primeiros minutos de jogo. A gente sacramentar a nossa vitória. E por mais que o Palmeiras é um time mal treinado, eu acredito que o Palmeiras tem poder de fogo. Memphis Depay parece que quase saiu na mão com o cara no treino ontem do Corinthians. Parece que teve um rolo lá com outro jogador. O ambiente do Corinthians ele é conturbado como um todo. É por isso que a torcida do Corinthians está cobrando tanto resultado em cima do Palmeiras. Porque eles sabem que esse é aquela pontinha de esperança que eles têm para tentar salvar o desastre que provavelmente será o ano deles. Então a gente tem que mostrar pulso firme hoje, sem moleza. Roda a vinheta. E meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aí da Tribo da Sorte, tá? A Tribo da Sorte são parceiraços nossos aqui de longa data, que sempre confiou muito, sempre acreditou muito no nosso trabalho. E eles têm uma plataforma lá dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Lembrando que vai ter agora a Loto Fácil de Independência. Loto Fácil especial, que vai sortear 220 milhões de reais. E você pode conhecer os bolões da Tribo da Sorte. Lembrando que na Loto Fácil de Independência, a Tribo da Sorte já é tricampeã. Eles já três vezes bateram os números da Loto Fácil. Então você pode acessar aí o link que eu tô colocando aí embaixo, ou o QR Code, vai abrir um chat e você pode falar pro pessoal lá, ó, quero o cupom lá do canal do Opina Porco. Além de você encontrar bolões extremamente baratos, onde com um bolão você participa de várias matrizes numéricas, você aumenta a sua probabilidade de ganhos com a utilização de inteligência artificial, você também vai ter desconto utilizando o canal aqui do Opina Porco. Então, não perde tempo, acessa lá, ainda tem bolões disponíveis para a Loto Fácil de Independência e bora com a tribo. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Então hoje às 9h30 vocês já sabem, né? Hoje às 9h30 vocês já sabem. Tem Palmeiras e Corinthians no Allianz. E às 19 horas nós temos Flamengo e Atlético Mineiro. E qual que é a impressão? Né? Eu ia falar impressão. Qual que é a impressão que eu tenho dos dois jogos? São jogos extremamente abertos. Eu não consigo cravar para vocês que o Corinthians vai avançar. Mas eu também não consigo cravar que o Palmeiras avance. Obviamente que eu vou torcer porque eu sou palmeirense. Então, eu acredito que o Palmeiras, se o Palmeiras chegar lá e colocar na mesa, aí a gente pode avançar. Aí você tem a outra partida também às 19 horas, que vai ser entre Atlético Mineiro e Flamengo. Eu também não consigo cravar para vocês que o Atlético Mineiro vai avançar. Ah, Atlético Mineiro joga em casa, o Palmeiras também. Eu não consigo cravar o Palmeiras. E eu também não consigo cravar o Atlético Mineiro. Porque o Flamengo também tem uma equipe muito bem construída. Embora não tenha jogado aquele futebol vistoso como estava jogando antes, perdeu um pouco de poder de fogo, ficou um pouco mais instável, mas tem a genialidade de alguns jogadores que têm um poder de decisão individual que, bem, vocês já sabem, o Flamengo tem. Então, na minha opinião, é um jogo muito aberto. É um jogo onde tudo é possível. Pênalti é possível. O Flamengo passar é possível. O Atlético Mineiro ampliar a vantagem também pode ser possível. Assim como o jogo do Palmeiras e Corinthians. Eu só falo uma coisa para vocês. Se o Flamengo, se o Palmeiras tiverem uma intenção de classificar, eles têm que mostrar isso pelo menos com um gol no primeiro tempo. Porque se você carregar um empate pro segundo tempo, aí a coisa vai ficando mais complicada.
Aí a equipe vai cansando e provavelmente nós teremos Atlético Mineiro com uma marcação ajustada, um pouco mais recuado, Corinthians com uma marcação ajustada, um pouco mais recuado. Ambas as equipes vão querer segurar o placar contra equipes tecnicamente melhores, que é Palmeiras e Flamengo. O desenho do jogo, de ambos os jogos, não vai ser muito diferente não, na minha visão, na minha opinião. Então, o que é que acontece no segundo tempo? Segundo tempo começa a bater o cansaço. E a equipe que ficou mais recuada, que fez uma marcação mais ajustada, ela tá mais descansada. E é aí onde os caras podem aproveitar um contra-ataque e converter o gol. Aquele golzinho que piora ainda mais a situação. Então a situação que nós temos amanhã é que nós temos 2 endividados contra 2 ricos. Para quem você vai torcer? Para os endividados ou para os ricos? Aí você que escolhe, tá bom? A questão é que amanhã as 2 principais equipes do futebol brasileiro aí, talvez aí uma das principais equipes, senão o pessoal vai falar que eu tô sendo soberbo e tudo mais, talvez amanhã elas vão estar fora. Uma hora dessa, ó. Talvez uma hora dessa, né? Na hora que eu tô gravando esse vídeo, na verdade, que eu tô gravando esse vídeo na noite anterior, talvez elas vão estar de fora da competição da Copa do Brasil. É o fim do mundo? Ah, Neto, é o fim do mundo? Cara, eu acho que o que intensifica essa saída do Palmeiras precoce da Copa do Brasil, se acabar ocorrendo, é porque foi contra o Corinthians. Se fosse contra outra equipe, eu ia falar assim pra vocês, olha, é chato sim, a gente fica puto porque eu acho que o Palmeiras, pelo dinheiro que investiu, tem que competir em tudo, mas eu quero Libertadores. E eu continuo querendo Libertadores. Só que amanhã eu não aceito sair pro Corinthians. Eu não aceito. Eu não sei qual que é a sensação do torcedor do Flamengo em relação ao Atlético Mineiro. Se assim, se a gente sair também, vamos focar no Campeonato Brasileiro, vamos focar na Libertadores. Eu não sei qual que é a sensação do torcedor do Flamengo. Você que é flamenguista, coloca aí nos comentários. Mas tem uma certa rivalidade também histórica entre Atlético Mineiro e Flamengo, né? Tem ali uma rivalidade ali histórica por causa de alguns acontecimentos ali no passado, que isso pode, sim, acabar efervescendo as coisas. Mas eu acho que não chega no nível de sair pro Corinthians que o Palmeiras tem. Então o Palmeiras tem uma responsabilidade nas mãos. Inclusive teve protesto da torcida do Palmeiras que levou cestas com Nutella, né? A torcida do Palmeiras fez um protesto diferente. A sede do Palmeiras amanheceu com cestas. E assim, e Nutella, mano. Nutella da marca Nutella mesmo. Yakult, sabe? Com as fotos dos jogadores. Perguntando, né? Do que vocês mais precisam? Meio que fazendo uma referência à nutelagem que o Palmeiras tem adquirido contra a equipe do Corinthians nos últimos confrontos. Então eu achei muito criativo o protesto da torcida do Palmeiras, né? Não foi um protesto violento, não foi um protesto de gritaria, foi um protesto extremamente simbólico, onde presenteou alguns jogadores com essa cesta com Nutellas e Yakults. É isso. Vamos lá, pessoal. Eu tô ansioso. Eu não vou mentir pra vocês não, tá? Vamos espairecer um pouco, vamos falar sobre, não sobre jogo em si. Matéria aqui da Infomoney. Acho super positivo e válido a gente trazer matérias desse cunho aqui, porque quem já é frequentador de longa data aqui do Opina Porco sabe que a gente gosta de falar muito sobre isso. Eu gosto muito de pegar, por exemplo, uma página de economia, uma página que fala ali sobre finanças, tecnologia, e gosto de trazer para a realidade do futebol. Então, quando você tem essa página falando sobre o futebol brasileiro, mais especificamente sobre equipes que estão movimentando isso, é muito legal. É muito legal. Há alguns anos atrás, você não via, por exemplo, em site como, sei lá, Época Negócios, Infomoney, matérias sobre equipes brasileiras.
Vocês perceberam isso? E hoje a gente vê esse tipo de matéria? Vamos lá. Palmeiras, Botafogo e Flamengo investem 1,3 bilhões em atletas. De onde vem esse dinheiro? Matéria e chamada aqui da Infomoney, tá bom? Um dos carros-chefes aí da parte de business, negócio, finanças que a gente tem no país. Protagonistas no mercado, Botafogo, Palmeiras e Flamengo movimentaram juntos mais de 1,3 bilhões em reforços nessa temporada, contando as duas janelas de transferências do ano. A primeira foi encerrada em fevereiro e a segunda será fechada dia 2 de novembro, o que leva a crer que mais alguns milhões serão movimentados. Como desmontou seu elenco campeão brasileiro e Libertadores em 2024, o Botafogo, cuja SAF é comandado pelo excêntrico magnata americano John Textor, contratou mais de um time neste ano. Foram 15 atletas que, somados, custaram 629 milhões. E a gente sabe que tá tendo uma coisa esquisita lá no Botafogo, mas não vamos levar isso em consideração para nossa discussão agora, tá bom? O Palmeiras é o segundo que mais investiu em reforços esse ano, superando $500 milhão. São 534 milhões desembolsados para adquirir 7 atletas. O valor supera as receitas de 11 clubes. Receitas, tá? De 11 clubes da Série A do Brasileirão de 2024. Vitor Roque é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, com 154 milhões em investimentos. Já o Flamengo resolveu fazer contratações europeias, ao buscar o ponta Samuel Lino, o atleta mais caro da história do clube e um também dos mais caros do futebol brasileiro, por cerca de 143 milhões de reais. O atacante colombiano Jorge Carrascal, o lateral direito Emerson Royal e os meio-campistas Jorginho e Saul Nix. Cara, essas duas contratações aqui em particular, elas foram sensacionais, né? Sensacionais. Eu acho que a do Samuel Lino, Jorginho e do Saul foram contratações... Porra. Desculpa o palavreado aí, mas... Contratações, assim, absurdas. Absurdas. Ótimas contratações, tá bom? O Carrascal, o Emerson Royal, eu vejo como boas contratações e complementação de elenco. Mas Jorginho, Saul e Samuel, meu amigo... Agora, o Felipe Luiz não tem desculpa para não fazer esse elenco performar, porque jogadores de qualidade e com um know-how de experiência absurdo, ele tem nas mãos. Mas de onde vem tanto dinheiro para bancar contratações milionárias, superando até mesmo investimentos de alguns clubes europeus? Olha que legal isso daqui. Quando vocês imaginaram, galera, que vocês iriam ver uma matéria dessa na Infomoney falando sobre clubes brasileiros que ultrapassaram as contratações de até clubes europeus? Obviamente que a gente não está falando de clubes europeus de primeira prateleira nem de segunda, mas ainda assim é uma ótima é um ótimo cartão de visita, você deve concordar comigo. A resposta está nos modelos de gestão e fonte de receitas distintas nos casos de Flamengo e Palmeiras, que são os clubes que mais arrecadaram no país. A invejável capacidade financeira e de investimentos de Flamengo e Palmeiras foi construída ao longo de mais de uma década. Ambos reestruturaram suas finanças a partir de 2013 e 2014, respectivamente, e colhem há quase uma década frutos que permitem serem financeiramente mais sustentáveis que seus rivais, consta o economista César Grafietti. Não tem segredo. Dívidas controladas, equilíbrio entre receitas e custos. Resume o economista, um dos mais importantes estudiosos de gestão e finanças do esporte. Alavancaram em muita receita do Palmeiras e bilheteria do Allianz Parque, o programa sócio-torcedor, a venda de jovens atletas. No Flamengo, o clube de maior torcida do país, destacam-se em ações de marketing e o dinheiro referente à venda de direitos de televisão. 292 milhões de reais em 2024, sendo quase 200 milhões só provenientes do pay-per-view. Então olha só
o que os caras movimentam em audiência paga. Alguns desenvolvimentos importantes, como a chegada do Allianz e a reformulação profunda das categorias de base do Palmeiras e o reforço das ações comerciais no Flamengo. Essa soma de fatores garantiram desempenho ao longo do tempo e isso se reverteu em mais dinheiro. No caso do Botafogo, trata-se de um novo rico, endinheirado assim que se tornou SAF e foi comprado pelo magnata John Textor em 2022 por 400 milhões de reais. Ele é proprietário da Eagle Football Holdings, um conglomerado de clubes a nível mundial que conta com participações majoritárias. O grupo passa por um processo de reestruturação e o empresário se afastou do comando do time francês. Sua ideia é separar o clube carioca de seus outros empreendimentos. É isso, meus amigos. É isso. Tem mais algumas observações aqui que a matéria traz, mas eu acho que o mais importante e o mais relevante é a gente ver a maneira positiva como o futebol brasileiro tem sido observado, né, por economistas, por canais de negócios, portais de finanças, empreendedorismo, etc, etc. Muito bacana, tá bom? Qualquer dia a gente abre um pouco mais e fala um pouquinho mais sobre isso. Eu sempre gosto de trazer essa repercussão. São coisas que a gente já sabe, eu sei. Ah, Neto, tu não falou nenhuma novidade aí. Mas eu estou reagindo à repercussão do portal da Infomoney. E eu acho importante a gente bater nessa tecla e sempre prezarmos por um futebol cada dia mais sustentável. Somos defensores do fair play financeiro acima de tudo e os caloteiros não terão vez. Bora pra cima, Palmeiras, jogue os endividados longe. Tamo junto.